Oi gente, olha eu aqui de novo, bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Nessa semana a gente separou a aula em duas partes. A parte 1 é a correção das atividades e a parte 2 é essa parte aqui que eu estou começando a gravar agora e que estamos começando a aprender nesse momento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o clima. A gente já falou sobre clima no segundo bimestre. Aprendemos diversas dinâmicas do clima, né? Em específico de algumas, como é que eu posso dizer, alguns efeitos climáticos como furacão, a dinâmica do vento, né? As chuvas, a gente precipitação, volume de água, a gente trabalhou tudo isso. E posteriormente, agora nesse terceiro bimestre, a gente vai focar em... a gente viu também a parte das mudanças climáticas no mundo, do efeito estufa, do aquecimento global. E nessa aula a gente vai focar nos climas do Brasil. A gente já começou na aula passada e nessa a gente vai dar um pouquinho mais de continuidade. Beleza? Vamos fazer aquele negocinho de puxar a telinha aqui para baixo. Opa, já estão vendo? Já. Que rápido, né? Gente, então tá. Semana passada a gente conversou sobre isso aqui. Isso tudo aqui, né? Conversamos sobre isso. Vimos aqui a grande diferença de norte a sul do país. A gente viu a região sul com neve, né? E inclusive eu conversei sobre as diferenças da Serra do Rio Grande do Sul para a Serra de Santa Catarina, né? A gente tem lugares... A cidade mais fria do Brasil está em Santa Catarina, que é Urupema, né? E aqui em Santa Catarina a gente já teve a maior quantidade de neve, que foram 30 centímetros de neve. 30 centímetros. Sabe aquela reguinha que a gente fez o pluviômetro? Então, pensa naquilo dali de neve. Do chão até o topo da neve tinha aquilo dali. 30 centímetros é mais ou menos isso, né? É bastante neve. Imagina 30 centímetros de chuva, quanta água não é, né? Muitos de vocês demorou uma semana para alcançar 20 centímetros de chuva. Agora pensa como é 30 centímetros de neve. E como fica lameado depois, né? Mas isso a gente pode conversar depois. Os efeitos ruins da neve, né? Que também tem efeito ruim a neve. Beleza? E aí nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho, conversar sobre a influência do relevo. Beleza? Deixa eu marcar o tempinho aqui pra gente não esquecer, pra eu não passar, pra esse vídeo não ficar muito comprido e eu acabar ficando um vídeo grande e vocês não quererem ver, né? Porque ninguém gosta de ver vídeo grande. Apesar de que seja necessário, porque a gente não tá de férias, a gente está aprendendo, a gente está estudando, a gente continua tendo aulas, né? Mesmo na pandemia. E aulas de extrema qualidade, né? Todas as aulas de todos os professores aqui da escola são excelentes. Eu gosto muito de trabalhar aqui e os professores com quem eu divido também são muito bons. Eu vejo algumas aulas e fico impressionado com a qualidade. Vocês têm bastante sorte nessa questão, nesse quesito. Mas sigamos. A influência do relevo. Me perdi, gente. Comecei a falar sobre outra coisa já. A influência do relevo na mudança da temperatura. As altitudes do relevo brasileiros, elas são baixas, né? A gente sabe que, principalmente nessa parte aqui do litoral do Brasil, sabe, todo o litoral, pertinho da água, pertinho do mar, essa parte toda do litoral, ela é um pouquinho mais baixa, né? E não temos, na verdade, muitos lugares que ultrapassem 800 metros, que já é uma altitude, assim, 800 metros já é uma altitude que a gente considera como alta, né? Não temos essa altitude. Então a gente pode dizer que a maior parte do território brasileiro, predominantemente, não quer dizer total, né, todo o território, mas é que predomina áreas mais baixas, né? E essas características, com poucas montanhas, facilita a penetração de algumas massas de ar, que a gente vai estudar depois, tá? Mas essas massas de ar, elas trazem ventos frios e elas são responsáveis por dar uma dinamizada na temperatura, né? Não só ventos frios, porque elas também podem ter ventos quentes, mas a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Eu acho que ainda nessa aula, talvez. Embora algumas regiões mais elevadas elas estejam mais no norte do país,
como o Pico da Bandeira, lá no norte, que é o ponto mais alto do Brasil, se eu não... Vamos pesquisar. Eu pesquisei semana passada já, né? Pico da Bandeira eu acho que é o ponto mais alto do Brasil, mas pode ser que eu esteja enganado. Ponto mais alto do Brasil, para não falar enganado para vocês. Pico da Neblina, na Serra do Imeri. O Pico da Bandeira é o terceiro lugar mais alto do Brasil, beleza? Então é o Pico da Neblina o mais alto. Mas eu acho que a diferença entre eles é muito pequenininha. É coisa de menos de 100 metros de diferença. Que o Pico da Neblina ele tem 3.000 metros de altitude, 2.995 metros. E o Pico da Bandeira, vamos ver quanto tem, 2.891 metros. Então é 104 metros de diferença ali. Mas durante muitos anos, até aqui essa matéria está dizendo, por alguns anos, que o ponto mais alto do Brasil era o Pico da Bandeira, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Só em 1962 é que se confirmou o Pico da Neblina como um ponto mais alto, beleza? O ponto mais alto do país. Então, é o Pico da Neblina mesmo. Informações quentinhas diretamente para você. Vamos voltar à nossa aula. Então, gente, é normal ter que pesquisar algumas coisas. A gente nunca sabe de tudo. É melhor pesquisar do que falar errado. Embora os picos mais elevados eles se encontram nessa região do extremo norte do país, apesar do Pico da Bandeira ficar ali na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais, é nas regiões sul e sudeste que a gente encontra as áreas mais elevadas. Por que o texto faz essa menção? Porque a gente lembra, né? Quanto maior a altitude, quanto mais alto, mais frio. Né? A gente já falou isso várias vezes. Quanto mais baixo, mais quente. Existe essa diferença da altitude. E existe a outra diferença que é quanto mais longe da linha do Equador, mais frio também, né? Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. Por quê? Porque o Sol ele atinge a linha do Equador, ali aquela região central do planeta, de modo muito mais assíduo durante a maior parte do ano, né? Muito mais direto, muito mais reto, do que nas outras regiões. Então ela tem uma maior incidência da luz solar. Que o Sol fica fazendo assim, né? Ó, na verdade o planeta Terra, né? Fica fazendo assim quando ele passa. Então, parte do ano, o hemisfério norte tem mais luz e parte do ano o hemisfério sul. Mas aquela faixa central, ela sempre tem sol, né? Por isso que temos o verão no hemisfério norte, diferente do inverno no hemisfério sul, porque o sol está mais lá do que no verão do hemisfério norte, o sol está mais lá, que é agora nesse momento. E no inverno do hemisfério norte, o sol está mais no hemisfério sul, beleza? Então, além dessa influência da distância da linha do Equador, a gente tem também a diferença das altitudes. Quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, mais quente. Mas embora a gente tenha o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, lá no norte do país, lá a gente tem temperaturas ainda mais elevadas por conta da proximidade com a linha do Equador, né? Observe o perfil de relevo a seguir, que apresenta as altitudes e a temperatura média de 4 cidades localizadas em altitudes semelhantes. Então temos aqui Campos do Jordão, a 1.640 metros, com temperaturas médias de 13 graus. Taubaté, a 585 metros, com temperatura média de 197 graus. Cunha, em São Paulo, 940 metros, 17 graus. Paraty, no Rio de Janeiro. Então, três cidades da região sudeste do Brasil. A 5 metros de altitude só. 23,5 graus. O que a gente consegue identificar aqui? Essa daqui é a cidade mais alta. Essa é a segunda mais alta. Terceira. Quarta. E a temperatura ela vai subindo, ó. 13 graus, primeira mais fria, segunda mais fria, terceira mais fria, quarta mais fria. Então, quanto menor, essas 4 cidades são exemplo. Todas praticamente, todas na região sudeste, 3 em São Paulo, uma no Rio, mas a diferença de altitude ali representa essa diferença da temperatura, né? Apesar de elas estarem na mesma posição, praticamente dentro do planeta Terra, na mesma distância ali da linha do Equador,
A diferença que se dá de temperaturas nessas cidades é por conta da altitude, beleza? Então a gente tem essas duas características. Vamos pular a atividade, que elas não são importantes nesse momento. Depois a gente pode fazer elas. Então aí a gente começa a ver as massas de ar, que elas representam outro fator muito importante no clima do Brasil. Por que, professor? Por que as massas de ar elas representam importância no clima do Brasil? Porque elas garantem uma umidade, elas garantem que a gente faça chover em algumas localidades do país. E ela traz chuvas de um lugar e manda para outro, traz umidade de uma parte do país e lança para outro, né? Assim como ela vai equilibrando para que o país todo, na verdade toda a América do Sul, ela tenha uma temperatura mais uniforme, que nenhum lugar tem um grande deserto e nenhum lugar tem um lugar muito frio, apesar de acontecer, né? O sul da Argentina, por exemplo, tem bastante neve. Deixa eu tirar essa mensagenzinha de erro. E aí aqui o nosso... deixa eu botar em maximizado assim, acho que fica melhor. Aqui nosso livro, a nossa apostila, ela começa com o conteúdo, com uma imagem da Amazônia. Ó. Aí é o rio Moju, no Pará, tá? Dentro da floresta amazônica. A Amazônia é caracterizada por elevados índices pluviométricos. O que são índices pluviométricos? Elevados índices pluviométricos quer dizer que chove bastante. A gente viu um pluviômetro para checar o índice pluviométrico das nossas casas, dos lugares onde a gente vive. A gente fez esse trabalho bimestre passado. E a gente viu a quantidade de chuva que cai mais ou menos na nossa casa. Não vimos? Então, índices pluviométricos grandes, elevados, quer dizer muita chuva. Em grande parte da região ocorrem chuvas diárias. Na foto tem uma nuvem carregada precipitando em área da floresta amazônica, junto ao rio, em fevereiro de 2018. Então, a floresta amazônica é bem úmida e chove quase que diariamente. E aqui estão as massas de ar. Ali era só uma introduçãozinha. Aqui estão as massas de ar. O que são massas de ar? São grandes ventos, grandes porções de ventos que levam um determinado tipo de temperatura para outro lugar do país, equilibrando, ou vem de fora para dentro do país, né? Equilibrando as temperaturas, tá? O que tem um grande divisor aqui? Vocês lembram qual é o grande divisor aqui na América do Sul? Lembram que tem os Andes? Os Andes não permitem que muitos ventos entrem para cá. E nem que muitos ventos daqui vão para lá, porque eles são muito altos. Beleza? Só para checar mesmo, se vocês lembravam disso. Então nós temos 5 grandes massas de ar. A massa equatorial Atlântida, que forma-se sobre o Oceano Atlântico ao norte da ilha do Equador. Ao norte da linha do Equador. É quente e é úmida. Norte da linha do Equador, então para cá. Forma-se aqui e incide sobre o Nordeste. Quente e úmida, massa equatorial. E a massa equatorial continental. A gente tem aqui, vem do Atlântico, e temos a massa equatorial continental, que vem do continente. Ela vem da Amazônia, do oeste da Amazônia, tá? Lá do estado do Amazonas. É quente e úmido, e tem uma parte aqui que vai pro sul, levando umidade pro sul do país. Uma outra parte leva umidade pro centro-oeste, e uma outra parte leva umidade até pro nordeste, gente. Olha só. É uma das massas mais importantes. A massa equatorial continental, essa aqui roxinha, é uma das mais importantes. Anotem isso no caderno, escrevam cada uma dessas massas. Eu sei que tem no livro, professor, já tem no livro, tem na apostila, eu sei que tem. Mas quando a gente anota, quando a gente escreve, quando a gente fala, quando a gente ouve e escreve, a gente aprende melhor do que só quando a gente lê. Entendeu? É importante a gente ler, ouvir como vocês estão ouvindo agora e exercitar, escrever uma ação. Então a gente vai poder triplicar o aprendizado, que a gente só teria olhando, a gente triplica ele, olhando, escrevendo e ouvindo. Beleza? Bom seria se a gente pudesse ir em cada uma dessas regiões e sentir, né? Mas como isso não é possível, não só por uma questão de custo, mas também porque a gente está no meio de uma pandemia, fazendo esses outros 3 a gente já está
sendo bem benéfico. Beleza, então temos a equatorial atlântica que vem do Oceano Atlântico e a equatorial continental que vem do interior da Amazônia, ali do oeste da Amazônia, beleza? No estado do Amazonas. Essas duas elas têm um nome equatorial, por quê? Tem um nome equatorial justamente porque vem de próximo ao Equador, ó. Está próximo à linha do Equador, por isso o nome equatorial, porque é uma massa de ar que vem da linha do Equador, beleza? E aí a gente tem mais três aqui, massa tropical atlântica e massa tropical continental. O que é a massa tropical continental? Ela vem aqui da Argentina, ela é uma massa quente e seca, né? Ela na porção sul, central da América do Sul, e ela atinge aqui os estados do sul do país, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, beleza? E vai para o Uruguai também ali um pouquinho. Deixa eu apagar aqui porque eu estou fazendo muito risco, eu estou vendo. Mas eu gosto de riscar bastante para vocês aprenderem mais. Só ficou uns pontinhos ali que eu não consegui tirar, beleza. Gente, então temos a tropical continental e a tropical atlântica. A tropical atlântica sai do Oceano Atlântico ao sul do Trópico de Capricórnio, ou seja, o Trópico de Capricórnio aqui. Então é praticamente uma massa subtropical, porque ela já está abaixo do trópico. E ela atinge aqui os estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E até um pouco do Nordeste ali, ó. Tem uma setinha indicando para Bahia. Beleza? Então nós temos aí essa dinâmica. Professor, qual é a diferença da equatorial? É equatorial e as massas tropicais. A principal diferença é que as tropicais elas são secas, né? São mais secas, apesar da tropical atlântica elas serem úmidas. E as equatoriais serem úmidas, né? E as tropicais secas. Essa é a principal diferença. Mas a gente tem também a massa tropical atlântica, que ela também é úmida, porque ela vem do mar, né? Só a tropical continental que é seca. E temos uma última massa. Então tá. Temos as equatoriais, temos as tropicais. Quais são os tipos de massa equatorial e tropical? Continental e Atlântida. Atlântica vem do mar, continental vem do continente. Beleza, né? Isso facinho. Só lembrar que tem as equatoriais e tropicais, as equatoriais e tropicais que vêm do Atlântico e as equatoriais e tropicais que vêm do continente, né? São todas quentes, todas as quatro são quentes. Só a tropical continental que é seca também. As outras três são úmidas, beleza? E aí, para diferenciar isso e para levar frio para o Brasil inteiro, a gente tem a massa polar atlântida, que é a frente fria, vamos dizer assim. Forma-se sobre o Oceano Atlântico, ao sul da América do Sul, a partir do acúmulo do ar polar, lá do Polo Sul. É fria e seca. E aí ela vai para a Amazônia, ela vai para o Nordeste do país, ela vai para o Sudeste, ela vai para o Sul, ela passa por todos os lugares do Brasil. E ela é conhecida também um pouco como friagem. A gente vai ver um pouquinho dela aqui, ó. Beleza, é isso, né, gente? Acho que isso tá tranquilo para todo mundo. A gente vai ver um pouquinho dela aqui, ó. Ação da massa polar atlântica, atuação da massa polar atlântica, né? Nessa massa ela entra lá pelo sul, e embora seca, em razão de sua origem, sua passagem e seu contato com outras massas de ar provocam chuvas e quedas de temperatura do local. Dentro do país, inclusive, ela segue 3 caminhos diferentes, como mostra o mapa ao lado, como mostra aquele mapinha ali. Uma parte vai para o sudeste, o B, C Nordeste e o A para o norte do país, passando pelo centro-oeste. E ela colidindo com as massas tropicais e as massas equatoriais, tanto continental quanto continental, tanto o Atlântico quanto continental, ela acaba formando chuva, abaixando temperatura, formando geada, bem interessante. Desculpem. Então trata-se de um fenômeno natural denominado friagem. O povo amazônico eles têm muito isso, a friagem. Quando diz friagem é porque está chegando a massa polar atlântica, só que eles não sabem disso. Eles sabem que a temperatura vai ficar mais fria, porque chegou um vento mais frio, chegou a friagem. Beleza?
Outra parte dessa massa passa pela região sul e sudeste, provocando a diminuição das temperaturas, o que pode ocasionar geadas e até neve em alguns pontos. Um terceiro ramo segue pelo litoral, o ramo C aqui, ó, alcançando a costa do Nordeste, provocando chuvas nessa região a entrar em contato com a massa tropical Atlântida. Atlântica, tanto faz. Atlântida e Atlântica são duas nomenclaturas corretas, tá, gente? Só para vocês saberem. Antártica e Antártida também, tá? Fechamos então esse conteúdo, eu acho, gente. Porque aqui a gente já vai trabalhar os tipos de clima. E aí, se a gente trabalhar os tipos de clima agora, vai ficar muito complicado para a cabecinha de vocês. Eu vou deixar para trabalhar semana que vem, beleza? Então a gente fecha com as massas de ar e o relevo. E eu falei um pouquinho aqui em cima também sobre latitude, né? Eu relembrei isso, inclusive no exercício. Posição geográfica que altera, né? Se a gente está mais ao norte do país, mais no norte e nordeste do país, tem uma região mais quente e seca, e úmida também, mais quente propriamente dita. E no sul do país uma região mais fria, beleza? Zonas climáticas, como vocês sabem, tropical, aqui nessa parte central. Subtropical é tudo que está abaixo do Trópico de Capricórnio e acima do Trópico de Câncer. Na verdade não é acima e abaixo, eu vou me corrigir, gente. Ao sul do Trópico de Capricórnio e ao norte do Trópico de Câncer, né? Não está nada acima nem abaixo de nada. Essa visão do mapa ali a gente pode se confundir, mas é ao norte do Trópico de Câncer e ao sul do Trópico de Capricórnio. Beleza? Amados, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham aprendido e que tenham conseguido aí buscar o conhecimento e acoplar o conhecimento, beleza? Um grande abraço e até a próxima semana, até a semana que vem.